Essa história de que Daniel e seus amigos viraram eunucos na Babilônia é palco de grandes debates. Aos que defendem a ideia de que Daniel e seus amigos viraram eunucos, e há os que defendem justamente o contrário, que Daniel e seus amigos não viraram eunucos. E aí, eles foram ou não eunucos? Para os que defendem o argumento de que Daniel e seus amigos não foram eunucos, é usado o argumento de que Daniel e seus amigos estavam a serviço do rei e não da rainha, ou seja, da esposa real, e portanto não seria necessário que eles fossem castrados. Outro argumento usado pelos defensores da tese de que Daniel e seus amigos não viraram eunucos é que eles não trabalharam no harém, ou seja, eles não trabalharam para as esposas do rei, que tinha a esposa real, que ficava no palácio, e as esposas normais do rei, que ficavam no harém. No palácio, segundo esta ótica, Daniel e seus companheiros trabalharam para o rei e não para a rainha. E no harém eles não trabalharam, portanto, eles não tiveram contato com as esposas do rei. Sendo assim, era inviável e desnecessário a castração de Daniel e a castração de seus amigos. E outro motivo também, usado pelos defensores da tese de que Daniel e seus amigos não viraram eunucos, é que eles não ficaram a serviço das filhas do rei. Sendo assim, era também desnecessário a castração de Daniel e seus companheiros. É uma argumentação boa, é uma argumentação plausível. Agora vamos verificar a argumentação dos que defendem a tese de que Daniel e seus amigos foram sim castrados. E os defensores desta tese dão uma argumentação mais complexa, e é o que vamos ver agora. O nome Daniel quer dizer juiz de Deus, e ele é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Ele pertence à casta ilustre da família real judaica. Portanto, ele era um nobre, ele era um fidalgo, ele era um aristocrata. Daniel deveria ter entre 15 a 18 anos quando foi levado prisioneiro para a Babilônia, no ano 587 a.C. Isso aconteceu por causa da rebelião feita pelo rei Joaquim, rei de Judá, contra o cerco de Nabucodonosor, que sitiou a cidade de Judá. Daniel 1, versículo 1. E o rei queria a classe nobre trabalhando para ele. E ele também queria estes jovens da classe nobre. Está escrito: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Daniel 1, versículo 3. E não foi só Daniel que foi levado para a Babilônia. Toda a classe nobre de Judá foi levada cativa como prisioneiro para a Babilônia. Este evento é conhecido como cativeiro babilônico. E não era fácil estar a serviço do rei. Era feita toda uma rígida seleção dos candidatos, com etapas intermináveis. E as etapas eram cada vez mais difíceis de ultrapassar. E somente os melhores foram aprovados para trabalhar no Palácio Real. Agora imaginem um time de jovens bem atraentes, estudados, letrados e treinados vivendo no Palácio Real. Certamente que eles poderiam causar algum frenesi, certamente que eles poderiam encantar as mulheres do rei, ou no caso, as mulheres do palácio. As mulheres do Palácio Real, vendo tantos jovens formosos e belos, iriam com certeza ficar maravilhadas com suas belezas joviais. E agora vem a argumentação dos que defendem a tese de que eles foram castrados, porque a solução mais eficaz para resolver futuros problemas seria a castração. A castração era uma regra muito usual, muito comum no mundo antigo. Quase todos os povos conquistadores tinham este costume de mutilar alguns homens dos povos vencidos. E a mutilação genitália era feita por vários motivos, como por exemplo, para provocar a humilhação e também para evitar rebeliões, e também servia para intimidar os povos vencidos e zerar qualquer tumulto ou insurreição. No mundo antigo, a melhor forma de humilhar os homens de uma nação vencida era a castração. E a melhor forma de humilhar as mulheres de uma nação vencida, infelizmente, era o estupro. E Daniel, segundo esta
ótica, certamente foi castrado. Não só ele, assim como também seus amigos. E os defensores desta tese alegam que eles ficaram aos cuidados de Aspenaz. E Aspenaz era chefe dos eunucos. Está escrito: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Cedraque, o de Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículo 3 a 7. E eles foram se apresentar diante do rei. Está escrito: e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos, que havia em todo o reino. Daniel capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Seguindo então o argumento de que eles ficaram sob os cuidados de Aspenaz, automaticamente que esses jovens foram castrados. É claro que muita gente não concorda com isso, pois tem aversão à ideia de que Daniel ter sido castrado, assim como seus amigos. Porém, é provado que, no mundo antigo, quando alguém estava sob os cuidados de algum chefe, de alguém responsável, automaticamente você iria seguir os ditames deste chefe. Como por exemplo, se o chefe de Daniel fosse agricultor, ele seria agricultor e iria executar tudo sobre agricultura. As alegrias e tristezas do mundo agrícola, Daniel iria passar. Toda a cultura em si. Também seria isso se eles estivessem na tutela de algum guerreiro, de algum chefe, um general, sei lá. As alegrias e tristezas do mundo bélico, eles fariam parte. E por conseguinte, se eles estivessem sob a tutela de um eunuco, eles teriam que seguir tudo que concerne a vida eunuca. E eles tiveram toda uma educação, todo o estilo de vida dos eunucos, como também todos os problemas, que toda profissão, toda função na vida tem os seus altos e baixos, pontos negativos e positivos. Eles não pegaram pesos, eles trabalhavam e moravam nos palácios, eles sabiam ler, sabiam escrever, sabiam calcular. Tudo isso, a maioria dos eunucos do mundo antigo faziam. É claro que alguns eunucos do mundo antigo eram guerreiros, trabalhavam nas minas, trabalhavam na agricultura, no campo ou nas pedreiras, sei lá. Mas Daniel e seus amigos eram jovens, eram aristocratas, eram belos, imberbes, estudados, educados. Certamente eles iriam seguir todo o universo dos eunucos da forma mais clássica como se conhece. Não pegar peso, não ficar tomando sol direto, trabalhar escrevendo, calculando e etc. Sendo assim, seriam automaticamente castrados. Aí a parte ruim de serem eunucos, ou de estarem no mundo concernente aos eunucos. Há um texto escrito por Isaías que é usado pelos defensores da tese de que Daniel e seus amigos foram castrados. Está escrito: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram seus pais até o dia de hoje será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até seus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías 39, versículos 5 a 7. Quando se deportava alguém no mundo antigo, quem fosse trabalhar no palácio do rei viraria eunuco automaticamente, sem dó e sem piedade.
Isto é um fato, é histórico e é provado. E tem mais uma argumentação muito usada na tese de que Daniel e seus amigos foram castrados. E a argumentação é que eles não tiveram esposas e, portanto, não tiveram filhos. A prova disso são dois eventos que acontecem. O primeiro evento é quando Daniel vai para a cova dos leões, em Daniel capítulo 6. E o segundo evento é quando Ananias, Misael e Azarias vão para a fornalha de fogo. Nestes dois eventos, nestes dois casos, eles não foram punidos com suas famílias, eles não foram punidos com suas esposas e com seus filhos, eles foram punidos sozinhos. Geralmente, essas punições eram dadas para as famílias. Uma prova disso é no livro de Juízes, quando Acã e sua família são punidos por causa do pecado de Acã. E outro ponto a se destacar é que na Bíblia, como também nos Apócrifos, no Talmud, na Vulgata, na Bíblia siríaca, na Bíblia cópita egípcia, nos Massoretas e etc., não são mencionados nenhum relato de que eles tiveram namoradas, esposas, filhos, algum flerte, alguma coisa. Não tem. Daniel, por exemplo, morre com uma idade muito avançada. Ele morreu com seus 80 ou 90 anos, se não for mais. E não é mencionado o nome de sua esposa, namorada, filho, neto, nada. É claro que eles não foram homossexuais. Porém, a argumentação de que Daniel e seus amigos foram eunucos é mais forte do que a argumentação de que eles não foram eunucos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.